Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que esteja muito bem. É uma satisfação estar aqui neste canal mais uma vez, conversando contigo. Neste vídeo eu trago um assunto que considero muito relevante, mas não porque eu considero, não se trata da minha opinião particular, mas o mundo considera importante. A gente vê isso pelo volume de notícias a respeito do assunto que tem sido colocadas aí na imprensa em relação à mudança de postura dos Estados Unidos da América em relação à guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos, até bem pouco tempo atrás, era o principal fiador, vamos dizer assim, de Kiev nessa disputa, e agora tem uma mudança abrupta, diria até, de posicionamento, retomando o contato com o governo russo, com Kremlin, com o governo de Vladimir Putin, escanteando a Europa e, consequentemente, a própria Ucrânia das negociações sobre a guerra. Né? E mais o Trump dizendo que provavelmente a Ucrânia vai perder sim parte do seu território para a Rússia e, mais ainda, dizendo que a Ucrânia tem que pagar uma dívida com os norte-americanos de, salvo engano, $500 milhões, o que é muita grana. Além de terem que facilitar o acesso dos Estados Unidos a recursos naturais importantes para eles e tal, em seu território. Então seria uma derrota vergonhosa, né, para a Ucrânia, que entrou nesse conflito que na verdade iniciou-se como uma guerra por procuração dos Estados Unidos, da OTAN, contra a Rússia e acaba dessa forma. Né? Com o Trump, inclusive, desmerecendo a própria OTAN, né? Dizendo que a OTAN não faz sentido, que a OTAN não deveria contar nem com a participação dos Estados Unidos. Olha que coisa surreal. Né? Então, vamos lá. Eu não vou aqui me basear em opiniões, mais uma vez, particulares. Só, né? Claro que eu tenho as minhas opiniões que vou colocar aqui, mas eu também, e sobretudo, vou recorrer ao meu grande amigo Rogério Anitablian, que é, sem dúvida, o melhor e maior comentarista de geopolítica da língua portuguesa, né? Ou seja, seguramente é um dos melhores comentaristas de geopolítica no mundo, e eu diria que é dos mais assertivos também, porque produz um conteúdo com isenção e imparcialidade, baseado em fatos, né? Não em opiniões partidárias, políticas e militantes. Né? Então, por conta dele analisar a coisa com qualidade e imparcialidade, tem acertado muito, tenho feito algumas lives com ele também, vocês devem ter visto aí no YouTube algumas participações minhas no canal dele, Rogério Anitablian. Em específico, eu vou falar sobre uma live que ele participou do canal Língua Pátria, onde nessa live foram abordados pontos muito interessantes para a gente entender esse posicionamento do Trump, dos Estados Unidos e Rússia e tudo mais. Bom, primeira pergunta. Como pode, né, os Estados Unidos agora abandonarem a Ucrânia, terem essa mudança tão abrupta de posicionamento em relação à Ucrânia e por que, como, de que forma se dá esse bom relacionamento entre Estados Unidos, ou no caso Trump, e Putin? Bom, isso não é novidade para quem acompanha o canal do Anitablian, entendeu? E inclusive as lives que eu participei lá. Na verdade, faz muito tempo o Anitablian vem noticiando, vem destacando essa aliança de setores conservadores de ultradireita no mundo, onde se insere o Vladimir Putin. Quem manda? Quem manda é Putin, Trump e Netanyahu. Então, quer dizer, tentaram criar um fenômeno que colocava essas pessoas como pessoas de fora do sistema que estariam intervindo para mitigar as injustiças que existem em todo o mundo. Então, é uma grande falácia, uma grande mentira. Esse aí é um erro de parte da esquerda, por exemplo, que considera o Vladimir Putin um expoente do mundo multipolar, do anti-imperialismo, ou, sabe, até por conta da presença da Rússia nos BRICS, né? Então, o Vladimir Putin é uma espécie de peça fundamental na geopolítica anti-imperialista, né, frente ao imperialismo norte-americano. Não, não é. Não é. Ele é uma figura conservadora. E o que de fato existe e está sendo denunciado há muito tempo pelo Rogério Anitablian é que existe uma aliança, por exemplo, entre Putin, Trump, Netanyahu. Aí você tem Orbán, Meloni, Milley, e por aí vai. O partido agora de extrema-direita na Alemanha. O que há é um eixo de extrema-direita no mundo, Bolsonaro, que está galgando espaço por meio eleitoral inicialmente e depois
projetando o discurso de supressão da democracia e liberdades individuais. É isso. Existe esse bloco, existe essa organização, ela é pública, inclusive, tem encontros, né, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil e tal. Basta ver a movimentação do Bolsonaro, a aliança, a articulação que ele tem, né, mundial com esse grupo de extrema-direita, que tende a ter um candidato aqui no Brasil na próxima eleição, ano que vem. Então, assim, deveria ser até natural e previsível essa boa relação. Mas, infelizmente, e aí um ponto importantíssimo que é falado nessa live, e eu vou colocando aqui trechos da live para materializar aqui os pontos que eu estou trazendo, não só com a minha opinião, mas trazendo a opinião de outros, porque isso enriquece o nosso raciocínio aqui. E não são quaisquer outros, mas pessoas que estão comentando com assertividade esse assunto. Há setores da esquerda que consideram o Putin uma espécie de paladino do mundo multipolar, da mudança da ordem mundial em defesa do sul global. Não, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. O Putin é uma figura ultraconservadora, com alianças internacionais no campo da extrema direita. E foi deposto em um consórcio de interesses entre os grupos republicanos nos Estados Unidos, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, monarquias árabes do Golfo, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Omã. Todo esse pessoal agiu em consórcio para afastar o governo do Bashar Assad em função dos links que haviam entre o governo do Bashar Assad, o Irã, o Hezbollah. E eu não estou fazendo nenhum tipo de advocacia administrativa do Irã ou do Hezbollah. Mas são fatos. As pessoas têm que conhecer os fatos. E essa confusão que a esquerda faz, né? Por quê? Porque quer entender o mundo, a geopolítica do mundo, a partir de uma perspectiva ultrapassada de 1970, de Guerra Fria, entre imperialismo norte-americano e a área de influência da União Soviética. Isso não existe mais. Não existe esse imperialismo norte-americano da forma como existia na década de 70. Ele existe ainda, claro, evidente, ninguém duvida disso, mas ele se dá de outra forma. Agora, por exemplo, contando com uma boa relação com a Rússia. E nem a Rússia também é mais a Rússia de 1970 ou de 17. Né? Não tem... A Rússia é um país que herda um protagonismo regional, né, da União Soviética, claro, que herda uma influência geopolítica ali na região, que sempre teve também, a Rússia sempre foi uma potência, ou no mínimo um país significativo ali na Eurásia, né? E isso não necessariamente agora a coloca contra o imperialismo norte-americano, né? Não é bem por aí. O que nós temos é uma outra divisão. É importante saber quem está do lado de lá e quem está do lado de cá para a gente entender o que está acontecendo nessa guerra, o que de fato está em jogo. Nisso, a Ucrânia é o quê? Bom, simplesmente foi usada. Né? O Zelensky, que é um líder que chegou ao poder, ao que se diz aí, contando com apoio norte-americano, foi usado, vociferou contra a Rússia, levou o seu povo a uma guerra desde sempre perdida, porque jamais a Ucrânia teria condição, de fato, de encarar a Rússia de frente, porque ninguém faz isso, nem as grandes potências cometeriam essa maluquice. Né? Infelizmente, sacrificaram muitas vidas inocentes numa guerra que trouxe benefícios econômicos para barões e senhores da guerra. Né? E aí, no momento que o Zelensky não é mais útil, no momento que chega-se à conclusão, ou a consumação de algo que já estava dado, que é a derrota da Ucrânia nessa guerra, os Estados Unidos, sem maiores remorsos, sem maiores problemas, né, de assumir isso, mudam seu posicionamento e agora entregam, praticamente de mão beijada, parte do território da Ucrânia para a Rússia. Então, é preciso também destacar, eu acho, e entender a estrutura de comunicação que essa aliança, que esse eixo de extrema-direita possui hoje e trabalha de maneira internacionalizada nos territórios que pretende governar, ou já governa, ou já tem alguma influência. O Trump já é um cara da mídia, né? O Putin, desde sempre, isso já foi estudado há muito tempo atrás, para permanecer no poder por tanto tempo, tem uma lógica para lidar com a mídia, lidar com a imprensa, lidar com a opinião pública. É uma estratégia mesmo de comunicação e desinformação. O Bolsonaro, vocês veem aqui, está muito mais adiantado em termos de
organização da sua comunicação, não o Bolsonaro em si, né? Mas a extrema-direita, de modo geral, tá muito mais bem organizada. Até porque agora, e não, na verdade não é só agora, ela conta com o apoio das Big Techs. E aí aqui um ponto importante, talvez ficaria melhor falar disso no outro vídeo, mas vamos dar uma pincelada aqui rapidamente. As Big Techs, até bem pouco tempo atrás, vocês lembram? Falavam assim, o ChatGPT é comunista. Quando perguntam sobre a ditadura, o ChatGPT é comunista. Protege o Lula, protege a Dilma, protege o PT. Lembram? Falava-se do Facebook, do Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg, as redes sociais estão impondo à juventude a cultura woke, de inserção, de minorias, esse blá 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 da Silicon Valley, do Vale do Silício. Essas empresas eram entendidas como empresas progressistas que estariam patrocinando projetos progressistas de poder através da disseminação de conteúdo na internet. Quando a gente vê agora que, na verdade, era o contrário. Então foi feita aqui uma manobra de contra-informação e desinformação para que a gente entendesse essas empresas como opostas a um projeto autocrático, ditatorial, alguma coisa do tipo. E quando a gente vê, fomos surpreendidos na posse do Trump. Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos, ladeado a oligarcas da tecnologia, assumindo uma postura, inclusive, até arriscada, porque você concorda que para grandes empresas é muito melhor ficar longe da política, pelo menos de maneira pública. Para quê? A sua imagem não seja associada a um projeto 1, projeto 2 de poder. Não, agora o Elon Musk, por exemplo, dono da Tesla, dono de grandes outras empresas, rompe com a neutralidade e vira funcionário do governo Trump. Cara, como é que você vai acreditar na imparcialidade de uma rede social, por exemplo, que é dele, o X, o X, se o cara é funcionário do governo, se o cara é um ator político com lado, com opinião, assim... Então, assim, você abandonar a isenção, a imparcialidade, sendo empresário, sendo uma figura de liderança de um determinado grupo, indústria, sei lá. Cara, isso é muito louco, porque isso traz prejuízos, ou no mínimo consequências para essas marcas. Mas pouco importa. Elas assumiram o lado do Trump, ao próprio CEO da OpenAI. O governo Trump faz uma defesa radical dessas Big Techs. Então, elas, na verdade, têm o governo Trump, o Trump, como um office boy dos seus interesses. E vocês veem o que eu estou falando aqui, não é nada senão o que o próprio Elon Musk falou. A gente que se quiser derruba o governo na Bolívia. A gente se quiser derruba o governo onde a gente bem entender. Usando dos meios midiáticos que eles têm à disposição, é evidente. Ação oficial, vamos chamar assim, uma rede de contra-informação global que atua nas redes sociais para provocar um sentimento absolutamente equivocado, inverídico, de que nós estejamos sob ditadura, sob estado de exceção, que o Brasil doou 14% do território para a Ambipar, que a USAID foi decisiva nas eleições de 2022 no Brasil. E me parece que toda essa gente é brifada a partir de um mesmo elemento, de um mesmo agente, disso que parece ser aí o ultra-imperialismo que você bem suscita, Diego, porque esse ultra-imperialismo, ele ultrapassa, inclusive, a característica do imperialismo tradicional exercido por estados nacionais, e é um ultra-imperialismo realmente exercido por máfias transnacionais ou multinacionais, como queiramos, que parte de um eixo, Texas, Dubai, Moscou, Riad, e que tem o interesse da indústria do gás, do petróleo, da indústria de armas. Então, assim, e a gente também não acreditar que nós estamos na década de 70, do imperialismo norte-americano contra os países em desenvolvimento, onde se incluía a Rússia. Tá? A Rússia é uma parceira do Brasil, tende a também, eu creio o Putin, não rasgar o pano, pelo menos por enquanto, porque a relação da Rússia em termos comerciais com o Brasil, em termos geopolíticos, por conta dos BRICS, ainda existe uma boa relação, mas não nos iludamos. Vladimir Putin não é o representante do sul global, do mundo multipolar, nada. Né? Ele tem uma boa relação com o governo Trump, o governo Trump tem uma boa relação com o governo Netanyahu, aí você pode colocar a Le Pen na França, Meloni, Milei, a articulação deles... Na verdade, não é sul global, norte global. Não, é uma aliança de extrema direita que tem um aparato próprio de contra-informação e desinformação midiático, né, que está se organizando, visando conquistar o poder dos países por aí, pelo mundo afora. Do outro lado, há quem defenda a civilização. Antes de ir embora, outro ponto que é muito colocado pelo Rogério Anitavalhan
é o desprezo desses líderes de extrema-direita que estão ascendendo ao poder, pelas instituições como a ONU, a própria OTAN, porque essas instituições, com todas as imperfeições que tenham, ainda são moderadoras ou empecilhos aos interesses de bilionários, aos interesses particulares de um de outro. Por isso, esse desprezo pela ONU, desprezo pela OTAN, desprezo pelos organismos internacionais. O Trump agora desmontou a USAID, né? Aí começa, a USAID patrocinou a campanha do Lula, essas coisas. Então, assim, eles têm desprezo, porque essas instituições, por conta da sua burocracia, não aceitam mandos e desmandos autoritários, que é o que justamente esse povo quer. Não sou eu que estou dizendo, mas vários organismos, vários órgãos de imprensa, da imprensa norte-americana, vêm dizendo que há um risco real dos Estados Unidos cair numa ditadura. Olha que maluco. Já começou até um papo de separatismo nos Estados Unidos por conta do que pode acontecer por lá. Né? Gente dizendo, o próprio estado da Califórnia, lógico que precisa ver a procedência dessa notícia, mas eu não duvido que seja verdade, já estuda sair dos Estados Unidos. É muito difícil que isso aconteça de fato, né? Mas para vocês verem o grau de tensionamento que vai viver a sociedade norte-americana a partir desse processo inaugurado com a reeleição do Donald Trump. Então, assim, o importante é não acreditar na história da carochinha, tá? E recomendo mais uma vez aqui o canal do Rogério Anentablian e de seus parceiros, porque sei da isenção, da imparcialidade e do compromisso com a informação de qualidade que ele tem para com quem quer entender sobre geopolítica no mundo hoje. Tá bom? De maneira real, sem história da carochinha. Não dá, né? Um grande abraço para você, convidar você a acessar o meu outro canal no YouTube sobre inteligência artificial, é um canal voltado para entretenimento. Convido vocês a me acompanharem lá também. E para você ajudar a manter aqui o nosso canal no YouTube, esse aqui por onde você está me vendo agora, há meios aqui embaixo na descrição. Estão aqui alguns meios para você fazer as suas doações, colaborações e ajudar a construir o nosso canal aqui. Se você quiser, tem o Pix aqui, o QR Code à direita. A sua doação sempre é muito importante para manter o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.